Mas para falar sobre essa realidade, explicar sobre esse tema, hoje nós vamos receber aqui o médico neurologista especializado em cognição e comportamento, Dr. Roger Taussig Soares, que a gente recebe com muito carinho, com muita honra aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Bom dia, bem-vindo, viu, doutor? Bom dia, Frei, é um prazer conhecê-lo pessoalmente e conversar com os espectadores da TV Aparecida. Muito obrigado, doutor. Eu tenho certeza que hoje o programa vai ser muito esclarecedor. Esperamos que sim. Que pode sentar, doutor. E temos aqui, olha, a gente mostra lá, a equipe mostra o pessoal aí Então tem gente acompanhando, nós estamos aqui no subsolo da Basílica e as pessoas também vêm de pertinho acompanhar a gente aqui, o nosso programa. Olha, estou dando um tchauzinho aqui, um beijo para vocês, Deus abençoe, viu, gente? Muito obrigado. As caravanas que chegam aqui, que maravilha, gente. Sejam todos bem-vindos sempre. Você também, Romero, vem aqui visitar a gente está aqui com o programa Saúde e Fé. Doutor, a gente viu a história aí da dona Cidinha, da dona Isabel, né, emocionante, né, que é uma realidade. Eu disse até no início, o Alzheimer tem esse tripé que é a questão da memória, da cognição e das funções motoras. É esse o tripé que se baseia a doença, doutor? O Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. E o senhor falou uma questão importante de que existe uma prospecção de que para 2050 a gente tenha mais de 100 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. Isso acontece por quê? Porque a população do mundo está vivendo mais. Conforme a expectativa de vida das pessoas aumenta, o Brasil, até a década de 70, a expectativa de vida média era 60, 65 anos. Hoje nós já estamos a mais de 75. E a gente sabe que quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver Alzheimer. Então as pessoas vão ficando mais velhas e estão mais propensas a ter essa doença, que é uma degeneração do sistema nervoso central devido ao acúmulo anormal de duas proteínas, uma proteína chamada amiloide beta e uma proteína chamada tau. E essas proteínas se acumulando anormalmente causam a morte das células cerebrais. E as primeiras que sofrem essa morte, em geral, são aquelas relacionadas à memória. Então, é o primeiro sintoma da doença de Alzheimer, na grande maioria dos casos, a dificuldade para se lembrar, principalmente de episódios recentes. Aquela perda de memória que a gente chama de escalonada. A pessoa não consegue lembrar com quem ela almoçou no domingo, mas ela se lembra quando ela trabalhava na escola, na infância. Essas memórias demoram mais para ser perdidas. Doutor, a pessoa já nasce com isso? Tem um fator genético, hereditário, enfim? Ou é um tipo de doença adquirida? O aspecto genético faz uma parte pequena no termo do risco do desenvolvimento do Alzheimer. Existem vários genes associados que podem aumentar o risco. Na questão do Alzheimer tardio, o gene da apolipoproteína E é o gene que está mais relacionado ao aumento da chance. Nos casos de Alzheimer que acontecem antes dos 60 anos, que são uma menor parte dos doentes, cerca de 5%, a carga genética é um pouco maior e chega até 10% das pessoas que têm uma mutação genética predispondo à doença. Mas o fator principal ainda é o envelhecimento, a idade. Quanto mais velho, maior a chance de desenvolver a doença. Doutor Roger, assim, às vezes a gente percebe os comentários das pessoas, enfim, poxa, né? Olha aquele noninho, aquele vovô, aquela vovó, meu Deus do céu, que memória que ela tem, ela se lembra de detalhes da infância, situações da infância, lembra com detalhes, enfim, a pessoa até elogia, né? Sim. Mas que antes não tinha, mas de repente, como você disse, a memória atual, o presente, o tempo presente, fica desapercebido. É interessante isso, porque as pessoas têm uma noção que é errônea de que com o envelhecimento todos nós vamos ficar necessariamente demenciados, vamos ter uma doença na memória. Isso não é verdade. Aquilo que se chamava de demência senil antigamente, hoje é um termo proscrito porque não tem uma existência real do ponto de vista médico, é na verdade o Alzheimer de início tardio. A partir dos 65 anos, a cada 5 anos, aumenta 2 vezes a chance da gente desenvolver Alzheimer. Acima dos 85 anos, a chance é de quase 40%. As mulheres têm um risco um pouco maior. Então,
mesmo assim, mesmo naqueles muito idosos, 60% vão ter a memória normal. É lógico que não é a memória de quando tinha 30 anos, mas ainda deve funcionar independentemente. Agora, doutor Roger, nesse sentido assim, a pessoa que vai perdendo essa memória, ela também acaba, com o tempo, também não reconhecendo as pessoas, porque muitas pessoas vêm conversar com a gente, como sacerdote, como padre, assim, Sim. ah, Frei, eu estou muito chateado, eu estou muito triste, estou muito angustiada, porque a minha mãe não me reconhece mais, o meu pai não me conhece mais, me confunde com o pai dele, com a mãe dele. Existe essa confusão cognitiva, o conhecimento? Com certeza. À medida que a doença evolui, as estruturas cerebrais que são responsáveis pela recuperação de memórias, de dados, de fatos, do conhecimento do mundo que nós temos, ela vai se diminuindo, vai se perdendo. Então, chega um momento que os dados autobiográficos, ou seja, quando a pessoa nasceu, quando ela faz aniversário, aonde ela nasceu, em que igreja se casou, né, esses dados também se apagam. E como o nosso cérebro trabalha por questões de semelhança, você vê, o idoso vê uma pessoa e sabe que ela é familiar. Pode ser um filho, pode ser uma um filha. filho, mas ela olha o filho e pensa, uma idosa olha o filho e pensa, esse é o meu marido, né? Ou se o filho vê o marido, o doente, melhor dizendo, o pai vê a filha e pode achar que é a mãe. Porque por aproximação. É como você pede para um paciente com Alzheimer dizer o que é uma caneta, ele olha para a caneta e fala lápis. Porque lápis e caneta estão próximos no cérebro. Claro. Né? E o filho tem que entender que não tem nada de pessoal, porque às vezes esqueceu o nome dela, de uma filha, mas não esqueceu o nome da outra, Exato, ou chama ela pelo nome da outra filha. Isso causa sofrimento, né? Isso é importante a gente recordar, e foi isso que eu disse no início do programa, ou seja, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu noninho, tua noninha, pode não saber quem você é, né? Porque isso não depende dele, né? Isso é a confusão mental que ele tem, é a doença, a evolução da doença, é um processo contínuo, progressivo, assim, ele pode não saber quem você é, mas você sabe que ele é teu pai, você sabe que ela é a tua mãe, então isso é o carinho e o respeito que você tem que ter, né? Outra coisa também, doutora, assim, a gente viu a demência, a questão da memória, a questão também da inteligência do conhecimento, e conforme o grau de evolução da doença, a pessoa pode perder as funções motoras, ela pode não andar mais, pode não mastigar, como a gente viu na reportagem. Sim, sim. Nos primeiros momentos da doença, o que se perde são as capacidades de executar tarefas mais complexas. Então, por exemplo, se mantém em dia com a conta do banco, está atualizado com as notícias da política, da economia, ser capaz de sair e fazer uma compra no supermercado sem usar uma lista. Então, essas são chamadas atividades instrumentais da vida diária. Depois que a doença avança, essas atividades instrumentais são perdidas e a pessoa começa a perder também as atividades básicas, que são tomar banho, se vestir, usar o banheiro, escovar os dentes, se alimentar sozinho, caminhar de um lugar para outro dentro da casa e controlar a urina e as fezes. E essas atividades que são básicas, elas também vão se perdendo. Até chegar no ponto final da doença, em que a pessoa já não é capaz de se comunicar, porque a linguagem também foi perdida, não consegue manter o tronco e a cabeça quando está sentada, então ficam basicamente na cama e não consegue se movimentar. É o que a gente chama esse estágio final de mutismo acinético, que é um estágio comum à maior parte das doenças degenerativas do sistema nervoso central. Doutor Roger, nós preparamos algumas imagens aqui na nossa tela virtual. Eu gostaria de convidar o senhor para vir até aqui comigo. Né? Com certeza. Doutor, também é importante a pessoa que tem um pai ou uma mãe quando essa pessoa tem que ter o cuidado, quando essa pessoa sai de casa, ela pode se perder na rua, é importante uma identificação, aliás, um acompanhamento constante, doutor? A identificação eu acho que é excelente. A pessoa andar com uma plaquinha ou uma pulseira. Isso é dica para a família, viu, gente? Andar com uma plaquinha, manda fazer uma pulseira, tem várias que você pode mandar gravar, o nome da pessoa, o nome do familiar e o telefone de contato e o endereço.
né? Isso ajuda no caso de o idoso se perder. É lógico que quando o paciente chega num determinado ponto da doença, a gente pede para que tire as chaves da fechadura, não deixe ele ter acesso para a parte de fora da casa. São né? cuidados, gente, são cuidados. Assim. E existem também as tecnologias assistivas, tipo um aparelhinho, tem alguns poucos no mercado, né? Mas que o indivíduo pode apertar o botão e até tem GPS para localizar, caso tenha necessidade. Aqui, doutor, assim, então é o nosso cérebro. Sim. Né? É que ele funciona, um estágio de Alzheimer, o que faz lesionar aí, doutor? Então, aqui nós temos a parte da frente, aqui a parte de trás, em cima e embaixo. Essa região toda aqui, que é a região do lobo temporal, a gente está vendo pela lateral do cérebro, pela parte de dentro, a gente tem a parte que a gente chama de interna do lobo temporal. O lobo é onde fica uma estrutura importantíssima da memória chamada hipocampo. Entendi. Então, é o hipocampo que é a primeira parte do cérebro a acumular aquela proteína tal que eu falei e começar a ter uma corrupção das suas capacidades. E todo o nosso sistema, aquele, né, que a gente consegue ver, aqui o cérebro está cortado assim e nós estamos olhando de frente. Né? Então, esse aqui é um cérebro normal, um cérebro saudável, e essa aqui é a região do hipocampo. Não pegou o corte exatamente do hipocampo, mas é mais ou menos essa região, porque esse aqui é o lobo temporal, a parte interna dele. E aqui nós vemos que o cérebro começa a atrofiar por inteiro, mas primeiro começa aqui na região do hipocampo e depois se espalha. Ou seja, o início da doença é na memória, mas conforme progride, as outras funções também são afetadas. Linguagem, atenção, percepção do espaço, a visão, né? E assim por diante. Anterior, tem como mostrar um pouquinho anterior, que já é um estágio super avançado. Avançado. Uma atrofia do cérebro, uma diminuição do volume da massa cerebral é normal com o envelhecimento. Todos nós, a partir dos 35 anos, perdemos um pouquinho do volume cerebral com o tempo, a cada ano 0,3%. Mas o que tem é uma atrofia exagerada. E essa atrofia exagerada é sinal de doença, mas nem sempre a ressonância ou a imagem, a tomografia, ela vai ter um paralelo com os sintomas. É progressivo, é degenerativo, enfim, mas tem como retardar o processo? Eu tenho tratamento aí, doutor? Infelizmente não temos ainda como retardar. Os remédios que nós temos para o Alzheimer, que são eficientes, os que aumentam a acetilcolina no cérebro, o primeiro é de 1993 e desde lá nós não temos nenhum medicamento novo, com exceção da memantina de 2000, que tenha realmente modificado o tratamento da doença, infelizmente. E aí a gente vê um neurônio normal? Isso. E aqui o amiloide beta, né, que começa a se acumular formando as placas amiloides ou placas neuríticas. E dentro do neurônio acumula, isso aqui é entre os neurônios, as placas amiloides, e os emaranhados neurofibrilares acontecem dentro do neurônio, melhor Mas não dizer. consegue fazer aquelas sinapses próprias, as conexões. O neurônio morre. Né? Imagina que as nossas células nervosas, elas são permanentes, porque senão não teria memória, né? Então, quando uma célula morre, mesmo que a gente conseguisse criar outra, e tudo aquilo que ela armazenou ao longo de 20, de 30, 50, 70, 80 anos, não tem como recuperar, né? Mais uma imagem assim mostrando... Essa aqui são os microtúbulos, eles são responsáveis, feitos por essa proteína tal, eles são responsáveis pelo transporte de substâncias do corpo do neurônio até o final do neurônio. Quando eles começam a se corromper pela doença, formam os emaranhados neurofibrilares e essa proteína tal, ela é hiperfosforilada. Fósforo vai se agregando sobre ela. Hoje estamos recebendo o Dr. Roger Taussig Soares, neurologista. Eu gostaria de convidá-lo aqui, doutor, porque para a gente conversar um pouquinho mais, ele que é especialista em cognição e comportamento. Doutor, então, o tratamento visa o quê do Alzheimer? O tratamento visa, primeira coisa, tentar melhorar o desempenho do cérebro, aquelas células que ainda estão funcionando das melhores condições para que elas cumpram a sua função e também, que eu acho que é o mais importante, é controlar os sintomas comportamentais que acontecem. Nós vimos no testemunho da psicóloga, da Cidinha,
que as duas pacientes eram pacientes calmas, tranquilas, boazinhas, né? Mas isso nem sempre acontece. As pessoas com Alzheimer, elas podem ter depressão, elas podem ter ansiedade, podem ter agitação, irritabilidade, agressividade, recusar o atendimento, a ajuda para fazer as coisas, pode ter alucinação, pode ter delírio. É tão famosa a tal síndrome do pôr do sol, que chega num determinado momento da tarde, o paciente começa a ficar mais agitado e querendo ir para a casa dele, sendo que está em casa. E os remédios, então, que nós damos ajudam a controlar esses sintomas, melhorando a qualidade de vida do paciente e também da família. Exatamente. O senhor terminou com a sua resposta é a minha pergunta. E a família? Como a família está preparada para isso? Tem algum local que a família se prepara, informação, enfim? Como é que é o trato? Porque é uma realidade nova, porque muita gente às vezes não tem paciência, doutor. Ou seja, a pessoa tem que repetir 10 vezes, já repeti, oh meu Deus. E aí começa assim a um trato mais hostil, doutor. E aí? Olha, o paciente com doença de Alzheimer, ele dá trabalho, né? Mesmo aquele que não tem um distúrbio de comportamento grande, ele dá trabalho porque ele aos poucos ele vai se tornando dependente para tudo. Desde o momento inicial, quando o paciente é muito repetitivo, pergunta a mesma coisa várias vezes, ou conta a mesma história diversas vezes no dia, ele causa um certo estresse naquele que é o cuidador, até o momento em que a pessoa tem que acordar à noite para levar até o banheiro 3 vezes, não consegue dormir. Então, ser cuidador de uma pessoa com doença de Alzheimer não é fácil, né? E o ideal é que as pessoas tenham um preparo, né? Um curso para ser um cuidador, só que isso não acontece. Né? As pessoas que têm, as famílias que têm grandes posses, elas conseguem contratar cuidadores profissionais, que essa é uma profissão que tem aumentado muito, justamente pela demanda que o senhor comentou no início. Só que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Então, é o próprio familiar. É o familiar. Tem que se adaptar. Que não tem formação profissional, né? Que tem ainda as questões psicológicas que afetam ele, né? E que tem que fazer, às vezes, muitas vezes, deixar de viver a própria vida para cuidar daquele idoso doente. Então, tudo isso pode levar a uma sobrecarga, um estresse do cuidador. O cuidador também precisa, nesse caso, ser cuidado, viu? Exato. Doutora, aí a gente recebeu algumas perguntas sobre o tema, como esta aqui, doutor. O Jairo Abreu, que é de São Paulo, capital. Obrigado, Jairo. Deus te abençoe. Bom dia para você, viu, querido? Tenho uma dúvida. Meu pai tem Alzheimer e toda a minha família está sem saber se podemos contar ou não para ele que ele tem a doença de Alzheimer. Pode contar, doutor? Adianta contar? E aí? Depende principalmente do estágio em que o paciente se encontra. Se ele é capaz de ter crítica, se ele é capaz de entender, se é capaz de comunicar as suas escolhas, se é capaz de fazer um julgamento, ele pode ser contado e pode até tomar algumas decisões sobre como ele deve ser tratado a partir dali. Entendi. E isso depende muito. Mas para algumas pessoas que já estão na fase mais adiantada da doença ou que estão com problemas comportamentais, isso causa uma sobrecarga no próprio paciente, um estresse. E depois esquece, você vai contar de novo? Exato, né? Então... A nossa amiga Marta Oliveira, de Caçapava, aqui bem pertinho da gente. Obrigado, Marta. Bom dia para você. Minha mãe tem Alzheimer. O que fazer quando ela não consegue dormir à noite? Pergunta a Marta. Bom dia, Marta. O sono do paciente com Alzheimer é um problema, muitas vezes, que atrapalha toda a rotina da casa, porque ele pode acordar no meio da noite achando que é de dia. E isso causa um problema. Existem suplementos naturais, como a melatonina, que pode ajudar no sono. É recomendado que o paciente não tome café após as 15 horas da tarde, porque a cafeína demora até 8 horas para ser eliminada. Não significa que o idoso que gosta muito de café não vai deixar de tomar um café à noite, só que usa o café descafeinado. Entendi. Né? Então você faz o gosto do paciente. Dica para a família, viu? Isso. Dica pra família. E ao mesmo tempo protege ele para que ele durma melhor. Durante o dia, banho de sol. A luz durante o dia ajuda a produção da própria melatonina endógena e à noite, na hora de dormir, sem TV, sem barulho, sem luz no quarto, colocar uma luz pequena, amarela, amarela e não azul,
porque a azul bloqueia a liberação da melatonina, para que caso o idoso acorde à noite, ele tenha a condição de perceber aonde ele está. Porque muitas vezes acorda, não vê e pode tropeçar e cair no quarto. Dicas importantíssimas, importantíssimas. O Roberto Cavalheiro, que é de São Paulo, obrigado, bom dia para você, Roberto. Quais atividades devem ser feitas para estimular o cérebro do paciente com Alzheimer? Gostaria da ajuda do doutor. Doutor, do Alzheimer, mas assim, prevenção, a pessoa que faz palavra cruzada, joga xadrez, isso ajuda também, doutor? Olha, essa é uma pergunta que a gente ouve com muita frequência. Todo mundo quer se prevenir da doença de Alzheimer. E a gente sabe que o principal fator de proteção é a escolaridade maior do que 11 anos. As pessoas que estudaram mais ao longo da vida são mais protegidas ao longo do Alzheimer, em relação ao Alzheimer. E também a atividade física regular. Isso é muito importante e ajuda inclusive nas fases iniciais da doença. Então, uma caminhada de meia hora, 5 vezes por semana, com cuidado, obviamente, para não machucar a pessoa. Acompanhante é importante. Sim, né? claro. Isso pode ajudar no desenvolvimento do cérebro. E, claro, também aquelas estímulos cognitivos, aqueles livros de colorir, Exato. etc. A minha regra para os meus pacientes é o seguinte: faça tudo aquilo que você acha que vai estimular o seu idoso doente, mas faça de uma forma que para ele seja divertido, porque caso ele não tenha um benefício em termos da doença, pelo menos ele teve bons momentos. Que maravilha, viu, gente? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Roger Taussig Soares, médico neurologista especializado em cognição e comportamento. Quem quiser entrar em contato, está na tela aqui, viu, gente? doutorcerebro.com.br. Olha o nome, é doutorcerebro.com. E o telefone é 0 operadora 11 94022 9838 para você entrar em contato, e vale a pena entrar no site, tem tantas dicas e vídeos lá. Doutor Roger, eu queria imensamente, em nome do programa Saúde e Fé, agradecer. O prazer é meu. Posso lhe entregar um mimo aqui do programa? Muito obrigado. A canequinha do programa, que você vai deixar no seu consultório. Joia. Todo mundo vai perguntar, onde é que você conseguiu? Eu fui lá no Saúde e Fé, do Frei Rinaldo da TV Aparecida, viu? Maravilha. E a imagenzinha de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, para o senhor também levar com muito carinho, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer, doutor. O senhor é Eu muito que simpático, agradeço. se comunica muito bem. Muito obrigado. Viu? Obrigado Podemos pela oportunidade. sonhar com uma nova visita aqui no programa? Com certeza, será um prazer. Muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe. Viu? O senhor também.